E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A aula de hoje vai ser sobre a distribuição das espécies e a história da Terra, onde a gente vai falar sobre a biogeografia, as placas tectônicas, a teoria da deriva continental, a costa sul-americana, sobre vulcões e terremotos. Vocês sabiam, gente, que o nosso continente ele está localizado na placa sul-americana e o nosso país, né? Ele está localizado em cima dessa placa. E é por isso que no nosso país, diferente de outros países, não ocorrem tantos fenômenos naturais. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, beleza? Então, vamos começar. Ao estudar os biomas terrestres, é possível observar que cada um deles vai apresentar espécies típicas de seres vivos, como eu falei para vocês, como vocês viram na nossa última aula sobre os biomas brasileiros. A gente vai ter espécies típicas, né, de seres vivos que elas vão poder sobreviver em determinados ambientes, beleza? Então, a gente vai ver espécies que têm adaptação a ambientes mais quentes e espécies que têm adaptações a ambientes mais frios, né? E suas características estão relacionadas com as condições do ambiente, beleza? Como, por exemplo, o nosso urso polar, ele vai possuir aquela pelagem bem grande, densa, né? E também vai possuir uma grande quantidade de gordura, porque onde ele vive tem muito frio, né? Ele não vai sentir frio com a pelagem e a gordura vai gerar energia para ele e vai proteger ele do frio também, beleza? Então, o rato canguru, como vocês estão vendo aí, ele só vai caçar à noite, porque à noite a temperatura é mais baixa, de dia a temperatura é mais elevada, então essa espécie ela possui esse hábito noturno. E ele não toma água, ele tira essa água das sementes, ele se alimenta de semente e consegue retirar essa água das sementes. Então, essas são características que fazem com que essas espécies possam viver em determinados ambientes. São, como a gente diz, adaptações, beleza? Então, um exemplo também seria o cervo do Pantanal e também a arara vermelha. Essas são espécies, né, que elas são exclusivas de determinados ambientes. Por exemplo, o cervo do Pantanal, ele só vai ocorrer no pântano. E a arara vermelha só vai ocorrer no bioma da Amazônia. É a mesma coisa como eu mostrei também na aula anterior a vocês, o vídeo do boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa ele é endêmico. A gente diz que ele só ocorre naquela determinada região. Ele possui adaptações para aquela região. É onde ele vai buscar alimento, é onde ele vai ter abrigo e onde ele vai conseguir se reproduzir. Então, a gente diz que a espécie ela é endêmica. Beleza? Então, os seres vivos que estão distribuídos pela Terra, em alguns casos, podem ocorrer em diversos biomas. Eu falei para vocês na formação de biomas que o bioma ele pode compartilhar tipos de solo, temperatura, né, umidade, também pode compartilhar fauna e flora também. Então, a biogeografia ela vai ser o ramo da ciência que estuda o modo de distribuição dessas espécies pelo planeta Terra. É isso aí. Esse estudo ele vai englobar a evolução, a ecologia, a geologia, que é o estudo das rochas, a paleontologia, que seria o estudo dos fósseis, e a geografia. A biogeografia também ela pesquisa por que e quanto cada ecossistema é diferente, beleza? E possuem suas exclusividades, né? Os seres vivos, gente, eles vão ter características que vão facilitar a sua sobrevivência em determinados ambientes. Quando ocorre transformação nesses ambientes, os que possuem adaptação para sobreviver nesse ambiente conseguem sobreviver. E foi isso que esse carinha aí que vocês estão vendo no canto da tela na direita disse. Darwin, ele trouxe uma teoria que chama-se seleção natural, beleza? Então, essas espécies, elas vão ter adaptações para sobreviver em determinados ambientes. E o ambiente vai fazer com que essas espécies tenham adaptações para sobreviver. As que não tiverem sobreviver, podem morrer e chegar a entrar até em extinção. Né? Então, como vocês podem ver aqui, a gazela do deserto, ela não sua e não urina. Ela urina bem pouco. Então, isso faz com que ela retenha água. Ela quase não vai gastar água, porque ela vive em uma determinada região de alta temperatura. Beleza? O largato, né? Ele se enterra na areia de dia e ele só vai sair durante a noite, né? Para se alimentar ou caçar, porque durante a noite ele não vai perder tanta energia porque a temperatura vai estar bem baixa. O mandacaru do nosso bioma da Caatinga, em vez de folha,
eles vão ter, no caso, espinhos. As folhas se transformaram em espinhos. E isso vai fazer com que eles não percam água para o meio ambiente. Beleza? São, como a gente diz, espécies vegetais xerófitas. Beleza? Então, seria isso. Cada ser vivo, ele vai ter uma determinada adaptação para sobreviver nesse local onde ele está inserido. Isso a gente pode chamar também de seleção natural. Teoria proposta por Darwin. Vamos lá. Um exemplo, no caso, seria o ecos, né, que seria os cavalos e zebras. Eles apresentam várias espécies distintas, né, e eles vão estar espalhados pelo continente asiático e africano. Notem que aqui na tela a gente vai ter a zebra da montanha, né, e a zebra das planícies. Então, as zebras das montanhas, elas vão ter muitas semelhanças com outras espécies do mesmo gênero. Notem que são espécies do mesmo gênero. Porém, né, elas possuem características exclusivas diferentes das zebras das planícies. Então, o que é que ocorre? No lugar onde a zebra da montanha está inserido, certo? Pode ser que seja um lugar mais frio, pode ser que seja um lugar com um ar mais seco. Então, ela vai ter algumas adaptações exclusivas para viver naquele local. Elas são do mesmo gênero? São, mas elas possuem diferenças que vão determinar o local onde ela vive, beleza? Então, a zebra da planície, por exemplo, pode ser que ela possua uma adaptação já onde o clima possa ser mais quente, né? Possa ser mais úmido, dependendo, pode ter ou não maior disponibilidade de alimento. E é isso que ocorre, gente. Esses biomas, né? Eles vão poder compartilhar as espécies. Essas espécies, elas podem ocorrer em vários biomas. Podem pertencer ao mesmo gênero? Podem, mas podem também ter características diferentes, beleza? Então, para entender a distribuição das espécies do planeta Terra, é necessário considerar alguns fatores em relação ao ambiente, né, que essas espécies vivem, como, por exemplo, recursos disponíveis como água e alimento e abrigo, a capacidade dos indivíduos eles conquistarem novos ambientes. Para que ocorra essa conquista, eles vão ter que se adaptarem. O ambiente faz com que eles se adaptem, gente. Então, a presença de características nesses seres vivos que vão permitir a eles sobreviver em mudanças ambientais, o grau de interferência das atividades humanas também, como, por exemplo, o desmatamento, a caça, a poluição, o transporte de espécies de um local para o outro e medidas de conservação e etc., né? Por exemplo, também as atuais condições do ambiente da Terra e também a influência de eventos históricos ocorridos ao longo de milhões de anos, né? Como, por exemplo, as alterações no nível do mar e glaciações, beleza? Então, vocês notem que todas essas informações são necessárias, né, para denominar e para verificar como essas espécies elas podem sobreviver em ambientes diferentes, mesmo sendo do mesmo gênero, beleza? E aí a gente chega nas placas tectônicas e na deriva continental. O lugar onde os seres vivos se encontram na Terra, gente, é chamado de crosta terrestre. O local onde a gente está, onde eu estou agora, eu estou no meu quarto, mas o local onde a gente vive é chamado de crosta terrestre, beleza? A crosta terrestre, como vocês estão vendo aí na nossa imagem, ela pode chegar a 70 quilômetros em direção ao centro da Terra, beleza? Comparada a outras camadas da Terra, ela é a mais fina que tem, certo? E ela é responsável pela formação dos continentes e do fundo dos oceanos. Show? E por muito tempo se pensou que essa camada era a mesma, sendo uma camada contínua desde a formação da Terra. Então, se pensou que se tinha uma única crosta terrestre, né? E que seria só apenas uma camada, só uma camada. Então, como podemos ver na nossa imagem, a gente tem a crosta terrestre, onde a gente vai dividir ela em litosfera, que é a parte onde a gente está, né? A parte onde tem os continentes, os oceanos, e a tenosfera, que seria uma camada abaixo da nossa, onde a gente teria a presença do manto, que já seria outra camada da Terra, beleza? Vamos mais para frente. Em 1910, começou a ser aceita a ideia do alemão Alfred Wegener, certo? Os continentes eles se movimentam e antes todos estavam unidos em uma forma, e formavam, um supercontinente denominado Pangeia. Então, essa foi a teoria proposta por Alfred, certo?
que todos os continentes estavam juntos, formavam um supercontinente gigante, enorme, que se chamava Pangeia. A gente não tinha essa divisão dos continentes que a gente tem hoje, beleza? Então, formavam um único continente também e um único oceano chamado de Pantalassa, certo? Essa ideia é chamada de teoria da deriva continental, galera. Então, com o tempo, a Pangeia se separou em dois continentes, né, que se chamavam de Laurásia e Gondwana, certo? Então, a ideia da Pangeia, ela ocorreu há 200 milhões de anos e há 135 milhões de anos ocorreu a divisão da Pangeia em mais dois grandes continentes, que ainda continuava grande. E até hoje chegar ao mundo moderno, que é a forma que está hoje, os continentes todos separados. Mas a teoria de Alfred, ela só explicava a forma que a forma dos continentes juntos. Ela só explicava a forma da Pangeia. Ela não explicava as divisões desses continentes, como ocorreu as divisões desses continentes. E através de estudos, né, foi visto, né, que aconteceriam alguns fatores que comprovariam essa teoria de Alfred, né? Que comprovaria realmente que antes os continentes eram juntos e depois eles se separavam. Então, a forma atual dos continentes que poderiam ser junto com um quebra-cabeça, né? Por exemplo, o nosso continente, que seria o da América do Sul, ele se encaixaria, né? A parte dele, né, no caso a parte da nossa costa litorânea, ela se encaixaria no continente africano, né? Então, esses continentes eles seriam como um quebra-cabeça antes de se dividirem. Se vocês notarem hoje em dia, vocês podem olhar até no mapa que esses continentes eles se juntam mesmo, eles conseguem se encaixar como um quebra-cabeça. E também, outra coisa que comprovava seria a similaridade de rochas. A gente vai encontrar rochas bem parecidas, né, no caso, no continente africano, como também a gente encontra algumas rochas bem parecidas aqui no nosso continente. E também fósseis. Foi encontrado alguns fósseis no continente africano que são bem parecidos com os fósseis encontrados aqui. Então, a identificação de fósseis de animais e plantas em diferentes continentes, que hoje são distantes entre si, né? Os contornos de alguns continentes, gente, como eu falei, eles vão poder se encaixar sim. Então, é isso. Mas então, como eu falei, depois dessa teoria da deriva continental, teve mais alguns estudos, né? E viram que os continentes eles estão em cima de grandes placas. E essas placas elas vão se dividirem, né? Então, foi aí que começou a ocorrer a divisão desses continentes. A teoria, então, da deriva continental, ela não explicava o movimento dos continentes. Essa explicação se deu porque a crosta terrestre ela não é contínua, ela não é igual sempre, beleza? Então, mas ela é formada por blocos que são denominados placas tectônicas. Então, as placas tectônicas se estendem, né, dos continentes até as bases dos oceanos, e elas estão em constante movimento, gente. Para vocês que não sabem, as placas tectônicas, elas vão se mover através do magma. Como falei para vocês, abaixo da crosta terrestre, a gente vai ter uma camada chamada manto. E nessa camada, a gente vai ter um magma. A presença do magma vai fazer com que essas placas deslizem em cima e comecem a se movimentar. Beleza? Então, podendo se aproximar, né, uma placa da outra, a gente vai dizer que esse movimento é chamado de convergente. Uma placa vai se aproximar da outra. Beleza? Por exemplo, a nossa placa que seria a placa sul-americana, vai se aproximar da placa de Nazca, que seria uma placa oceânica. A nossa seria uma placa continental. Então, se elas estiverem se aproximando, né, a gente vai dizer que esse movimento é convergente. Se elas se afastam, esse movimento ele é divergente, como vocês podem ver aí na imagem. Então, essas placas vão flutuar sobre o magma que está encontrado no manto, beleza? O movimento das placas permitiu em milhões de anos, certo, o deslocamento dos continentes, né? Desde a Pangeia até a nossa formação atual, como também a formação de cadeias montanhosas, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Gente,
Então foi assim que ocorreu a divisão da Pangeia, certo? Através desses movimentos. Estima-se que cada placa, né, tectônica se move 2 centímetros ao ano, certo? Então, através desses movimentos, dessas placas tectônicas, se formaram montanhas, né, ocorre a erosão no solo, ocorre também alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem, por exemplo, um terremoto, né, aqui no canto esquerdo da tela, e o tsunami aqui embaixo, que ocorreu no Japão. Nessa imagem que a gente tem aqui, nós podemos observar toda a divisão das placas. A gente tem a placa onde o Brasil está em cima, que é a placa sul-americana, né? Ao lado, nós temos a placa africana e temos do lado aqui, mais ao lado, um pouco do nosso continente, a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, né? Então, eu baixei aqui até um programa em 3D para vocês identificar e ficar melhor para o nosso entendimento de como isso ocorre, certo? Esse programa aqui, né, ele vai mostrar para vocês a divisão das placas tectônicas e também vai mostrar para vocês como ocorreria um tsunami, beleza? Deixa eu verificar aqui, pronto. Perfeito, show. Notem, deixa eu chegar aqui na nossa placa, onde o Brasil está inserido. Aqui, pronto. Chegamos. A placa sul-americana, beleza? Notem, a linha vermelha, gente, ela quer dizer que o seguinte, que quando as placas tectônicas elas convergem, né? Quando os movimentos são convergentes, uma placa se choca com a outra, certo? Então, a placa oceânica introduz debaixo da placa continental. Esse movimento é o que ocorre na nossa placa. A placa sul-americana, onde o Brasil está em cima, né? Ela vai fazer um movimento convergente com a placa de Nazca, certo? E o que vai ocorrer é o seguinte: quando essa placa se choca uma com a outra, a oceânica, por ser mais baixa, e a continental, por ser mais leve, né, no caso, faz com que essa oceânica desça, beleza? Então, aqui podemos ver também alguns quesitos, né? Por exemplo, esses pontinhos pretos são os locais onde tem o maior índice de ocorrer terremotos, né? E esses vermelhos são os vulcões ativos, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês como ocorre um tsunami, e toda essa área laranja aqui, né, com esse aspecto laranja, são as áreas onde se tem perigo de terremoto, galera. Então é bem legal esse programinha e eu vou mostrar aqui a vocês como ocorre um tsunami. Vamos lá? Vamos lá, ó, aqui, ó. Aqui do início, vou pausar aqui. Nós temos a placa oceânica e nós vamos ter a placa continental, né? Que é a placa onde, por exemplo, o Brasil está em cima, uma placa continental. Beleza? A placa oceânica, né, é formada pelo oceano e a continental pelo continente. Pronto, é bem simples, né? Então vocês vão ver que essas placas fizeram um movimento convergente, elas se chocaram. A placa continental, por ser mais leve, ela fica mais alta e a oceânica ela desce em direção ao magma. Beleza? Vamos lá. E é aí que ocorre, né, um tsunami. Olha o movimento. E aqui em vermelho nós temos o tsunami, indo em direção, né, no caso, a costa, né, no caso do país. O comprimento da onda, né, e a amplitude da onda. Bem legal, né? Aqui a gente tem um tsunami uma vista da costa, né, no caso em 3D também, bem massa. Vamos lá. E aí a onda chegando, ó. E é dessa forma que acontece. E aqui uma vista de cima. Essas ondas do tsunami, elas tendem a durar de 10 a 20 minutos, gente. E a altura das ondas, elas podem variar de 7 a 35 metros. E tudo isso é causado por esses movimentos que as placas tectônicas formam. Beleza?
pausar aqui. Pronto, voltamos, né? Então, vamos mais para frente para explicar mais um pouco para vocês. Então, a costa sul-americana e africana, segundo a teoria de Alfred, né, ela precisou ser apoiada, né, por evidências e observadas no ambiente, beleza? E foi utilizado, então, alguns estudos, né, da costa da África e da América do Sul. E teve um grande papel esses estudos. Esses estudos eles forneceram evidências que esses continentes foram juntos por aproximadamente 220 milhões de anos, gente. Então, esses continentes ficaram juntos por muito tempo, beleza? Como vocês podem ver, eu mostrei na imagem que é formado um quebra-cabeça, né? A América do Sul ela se encaixa facilmente no continente africano. Vamos lá. Então, aqui são características desses estudos que fizeram, né? O formato das duas costas, né? O qual permite um encaixe entre elas. Desse modo, toda a parte da costa que hoje corresponde ao Brasil já foi ligado ao que atualmente equivale à costa de vários países africanos. A identificação de que em vários pontos, né, onde as costas se encaixam, as formações rochosas elas são semelhantes. Por exemplo, na região do sul do Brasil, há várias formações de rochas, né, basálticas, né, e na região próxima ao litoral da Namíbia, também, onde as costas estavam unidas no passado, também são encontradas grandes formações de rochas basálticas. Beleza? Então, vocês podem ver aí uma comparação, né? Aqui a gente tem umas rochas, né? No caso, na costa dos países africanos e aqui na costa do nosso Brasil. Beleza? Então, foram encontrados também alguns fósseis, né, de animais e vegetais no continente sul-americano e africano. A separação desses continentes permitiu a abertura dos oceanos, né, atlânticos, que levou milhões de anos para ocorrer, né? Então, nós temos aqui a criação também do oceano, né, com essa divisão da Pangeia. O Brasil ele se encontra no centro da placa sul-americana, como eu falei para vocês. Por isso, ele é atualmente menos sujeito a fenômenos naturais, né, comparado a outros países, né? Graças a Deus. Um exemplo, por exemplo, desses fenômenos seria, no caso, o vulcanismo e o terremoto. Porém, alguns terremotos ocorrem aqui no Brasil, só que eles são de baixa escala e a gente não consegue sentir, certo? Mas aqui, na nossa imagem, eu trouxe alguns terremotos, né, que já aconteceram no nosso país. Esses terremotos ocorrem porque, mesmo que a gente esteja em cima de uma placa e não tenha divisão, mas essa placa ela vai se desgastando, né? Então, ocorrem essas falhas na placa. Então, aqui a gente pode ver em algumas cidades, né, onde ocorreu alguns tremores, né, que a gente chama de abalos sísmicos, né, no caso. E esses pontinhos vermelhos, no caso, seria a escala do terremoto, né, a escala de magnitude do terremoto. Beleza? Então, vamos lá. E também se tem conhecido, né, no Oceano Pacífico o Círculo de Fogo, gente. Como vocês podem ver, essa área do Círculo de Fogo é a área onde tem um maior índice de vulcanismo e de terremoto também, certo? Desses fenômenos naturais. E aqui a gente vai falar um pouco dos vulcões e dos terremotos. Bem, os vulcões e terremotos eles podem causar grandes impactos aos ambientes e eles também oferecem risco para os seres vivos, né? Como, por exemplo, destruição de cidades e vilas. Esses fenômenos não podem ser evitados, galera, mas eles podem ser alertados, né, através de alguns estudos sobre a prevenção desses acontecimentos. Então, os vulcões eles são aberturas na crosta terrestre, né, onde quando essas placas se chocarem, vai criar algumas aberturas, como vocês estão vendo aqui nessa GIF, aqui embaixo, as placas se chocaram, criou uma abertura, o magma subiu, né, causou uma erosão no solo e formou um vulcão, né?
Então, eles podem estar localizados na superfície terrestre ou podem ser submarinos, galera? Um vulcão ele pode estar, sim, embaixo do oceano, beleza? Então, a erupção do vulcão ela vai envolver a liberação de lava. Gente, quando se está no manto, a gente chama de magma. E quando sai, no caso, para fora da costa terrestre, né, no caso, a gente chama de lava, beleza? Então, esse vulcão ele vai liberar lava, entre outros materiais como gases. Quando a erupção ocorre no fundo do mar, né, vai poder gerar um tsunami, como eu mostrei naquele programinha bem legal a vocês, em 3D, certo? Vamos lá. Essas imagens aqui eu achei no site, eu achei bem legal. É um vulcão de Imarum, né? E esses caras, eles desceram, né, na abertura do vulcão, né, na cratera, né, como a gente chama, eles desceram 400 metros, galera. Eles tiveram que usar algumas roupas, né, para se proteger e uns equipamentos fotográficos, né, bem tops, né, no caso, para fotografar, como vocês podem ver aí. Toda essa parte aqui, no caso, seria a lava, né? Eles estão na cratera do vulcão, que é por onde a lava sobe, né? E aqui vocês podem ver as fotos, bem legal, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês. Bem, aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter esse movimento das placas, né? Causando uma fissura e aqui o magma, ele escapa do manto e sobe em direção à crosta terrestre, né? Aqui, onde tem o nome chaminé, é por onde vai sair a lava, né? A gente chama de cratera também. E também sai a fumaça com os gases, né? A gente vai ter a câmara magmática, né? E vai ter essa superfíciezinha que também escapa lava, certo? Mais para frente. Então, a lava dos vulcões ela pode trazer várias alterações nos ecossistemas, né? Grandes impactos, podemos dizer assim. As plantas e animais e micro-organismos não vão resistir, né, a essas altas temperaturas e vão chegar a morrer. Quando a lava ela sai do vulcão, ela entra num processo de solidificação, né? E aí é onde são criadas as rochas, né? O resfriamento da lava e a solidificação. Então, os gases eles vão poder cobrir determinada área, impedindo, né, das plantas fazerem fotossíntese. E isso aí, gente, vai fazer com que reduza a temperatura e altere o clima da região, né? E aí, nós temos também a presença de terremotos. Os terremotos eles vão ser chamados de abalos sísmicos, né? E vão ocorrer quando as placas tectônicas elas se chocarem, certo? Como, por exemplo, num movimento convergente, né? Eles vão poder causar grandes impactos, como também derrubar a vegetação, vão causar alteração no habitat de várias espécies e a morte de muitos seres vivos. Beleza? E eles são medidos por um sismógrafo. Esse sismógrafo, esse sismógrafo ele vai poder dar a escala desse terremoto, podendo ser de 1, né, na escala de magnitude, onde a gente não sente, né, esse abalo, podendo chegar até 9 ou passar de 9, né? Então, gente, nossa aula de hoje se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão, galera!